Noite de quinta-feira, hoje é dia 4 de outubro de 2018 e o programa Sem Noção de número 1143 aqui na Vale TV, canal 14 da NET, ao vivo pra... Ô, Pedro, abre a câmera 2 e quero mostrar um convidado. Obrigado, câmera 2. Mas, hoje, ao vivo pra São Leopoldo, Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, pelo canal 14 da NET e também pelo canal 6 lá de São Léo. Eu tô... hoje recebendo com o maior prazer, com muita satisfação, um grande amigo aqui, Jorge Onder. Olha aqui, eu vou ler o currículo do cara, velho. Psicólogo, mestre em psicologia e graduando em filosofia. O cara que vem falar hoje aqui sobre, dentre vários assuntos, depressão, luto. Muito boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Uma boa noite, Pablo. Fico muito agradecido, né, pelo... Ele tava nervoso ali. Eu falei, fica frio, velho, que nós estamos em casa, né, cara? Tudo em casa, em família aqui, né, Pablo? E aí, velho? Fico bem agradecido, né, pelo convite, tudo, né, pelo programa propiciar esse espaço pra gente conversar, né, um pouco sobre depressão. E, cara, 1143 programas, nós nunca abordamos esse assunto aqui no programa. É bem importante, né, essa temática, principalmente para a comunidade, né, a depressão hoje está sendo bastante discutida, né? Tá entrando muito, né, em cena. Em 2020, né, as pesquisas apontam, né, que a prevalência da depressão vai ser a segunda causa, né, de grandes prejuízos na saúde pública, né, vai ser um diagnóstico assim que vai estar... É considerado hoje um problema de saúde pública a depressão? É considerado pelo governo, pelo... Sim. É tratado como um grande problema de saúde hoje? Sim, a depressão ela tem aumentado bastante, né, o número de diagnósticos, principalmente técnicas, né, da psicologia também bastante voltadas para o tratamento, né, da depressão. Sabe-se também que o gasto, né, mundial anual é de cerca de 3 bilhões. Meu Deus. É bastante dinheiro. Né? Então, tem envolvido muito, né, principalmente a comunidade da psiquiatria, da psicologia e da saúde como um todo. Né? Até falar brevemente um pouco do histórico. Sim, olha um momento, só para ter uma noção. Claro. Ó, olha aqui, ó. O César, ó. Boa noite, meu nome é César, eu falo aqui do Guarani. Baita assunto que vocês estão abordando hoje. Não vou piscar aqui na frente da TV. Valeu, César. E eu acho que é um baita assunto mesmo, porque hoje em dia a gente fala, fulano, tu viu, fulano tá com depressão, né, cara? A gente vê pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas pobres, não tem, né? Ela atinge, não tem, ela não distingue raça, cor, situação social, financeira, né? Então, Valeu, César. A gente, de repente, vai ser até curto o programa, creio eu, para falar de tudo, né? Mas vamos tentar. Vamos ir por partes, mais ou menos eu organizei, assim, né? Vamos Fiz lá, alguns tópicos, tu assim... que manda, cara, tu que manda. O programa é sem noção, mas hoje vai ter um pouco de noçãozinha, né? Lembrando que temos aqui a assessoria aqui do Jorge, né? A marida, né? A Nina, que já participou do programa algumas vezes, né, Nina? Sempre já participou, auxiliando. uma guria engajada também aí na causa animal, já teve aqui com o Grupo Pato, já teve com outras ações aqui, agradecer muito a presença dela. E depois a gente vai fazer uma propaganda, esse é um negócio que eles fazem bem legal no Facebook, não quero me esquecer de falar isso. Vamos lá. Então, né, Pablo, assim, a depressão, a gente pode dizer, né, que, digamos assim, ela é um transtorno mental, né, uma doença mental, uma psicopatologia, né, então, psico, né, de mente, psíquico, patologia, né, de doença, então, uma doença psíquica. E ela, principalmente, ela entra em cena no período contemporâneo, né, então, porque antes, né, tem um literário dos Estados Unidos, o nome dele é Clark Laurour, o nome dele. Ele escreve um livro, não está traduzido para o português, mas o título traduzido se chamaria assim, da melancolia ao Prozac, uma história da depressão. Eu entendi o nome depressão, o nome contemporâneo. Exato. Né, porque o que acontece?
Quando eu digo que antes era melancolia, é bem antes, né? A gente vai para antes de Cristo com o pai da medicina, né, que é Hipócrates, que é um, né, dos primeiros assim a estar então investigando, né, os humores, né? Naquela época se escrevia tudo em pergaminhos, né? Aristóteles, tudo esses filósofos, né, escreviam em pergaminhos. Depois isso foi compilado em livros, né? Então o Hipócrates naquela época ele vai escrever um livro que vai se chamar Sobre a Natureza Humana, e ali ele vai colocar que nós humanos temos 4 humores, né? Então você tem a bile negra, a bile amarela, a fleuma e o sangue. E o melancólico, né, seria aquele que tem mais a bile negra. Então é um certo desequilíbrio dos humores, né? Mas o interessante é que a melancolia, depois para Aristóteles, né, ele vai estar trazendo isso, ela não é necessariamente um transtorno mental, um problema de saúde. Inclusive os filósofos naquela época seriam melancólicos. Sim. Né? Então tinha essa... Estavam lá enclausurados, pensando, aquela coisa nesse toda, sentido, né? Assim, né? Eles, né? De ter esse estado de espírito, digamos, ou de alma, né? Mais reflexiva, talvez contemplativa. Tu te considera um filósofo melancólico? Não sou, só brinco de filosofia. É um pensador assim, alegre. Tá bom, mas vamos lá. Aí depois, posterior a isso, né, na Idade Moderna, no Renascimento italiano, aí você tem o romantismo alemão, etc. Né, nessa fase, os literários, os romancistas, buscavam na melancolia uma inspiração para a sua arte, né, para a sua produção artística, para a sua produção literária. Sim. Então, a melancolia não era necessariamente, né, um transtorno mental, um problema, pelo contrário, era até uma forma de se inspirar para fazer a sua arte. Estava gerando a arte deles lá. Para produzir. Então, vai ser no período pós-Revolução Francesa, né? Então, 1789, mais para frente. Portanto, mais para frente, no período contemporâneo, que com a psiquiatria francesa, com Pinel e Schirol, que são duas figuras, né, dois psiquiatras bem importantes. Assim, o Pinel, né? Que veio o nome Pinel, lá com a galera, né? Exato. Quero mandar um abraço pro meu amigo Pinel, que tem o apelido, mas né, ele não é Pinel, assim, mas é o Pinel, um abraço, vai lá. Um abraço, então, para o amigo Pinel. Né? E ali eles vão começar, então, a trabalhar mais na classificação dos estados de ânimo. E aí, sim, com o Schirol, que é discípulo do Pinel, e que estudou no Hospital Salpêtrière, da França, que é justamente onde o Freud depois vai estudar com Charcot, né? Ali, sim, ele vai tratar uma categoria de melancolia, mais ou menos de uma tristeza profunda, que na época era chamada de lipemania. Lipemania. E é interessante porque o Schirol, com a lipemania, é que ele consegue relacionar, de alguma forma, a melancolia com a depressão. Ele consegue trazer elas para pela lipemania. E a lipemania é uma dessas... E o que quer dizer? Tem uma definição a desse nome? A lipemania seria mais ou menos uma tristeza profunda. Né? Seria mais ou menos quase sinônimo hoje de melancolia. Sim. E essa lipemania é o que a gente chama, né, de uma psicopatologia que serve de ponte, que depois acabou saindo de cena. Mas a depressão, então duas coisas acontecem. Primeiro, né? A melancolia passa, daí, sim, a ser considerado um transtorno mental, uma psicopatologia, que antes não era necessariamente considerado. Né? E, junto a isso, também entra em cena a depressão, né? Que antes não estava tão presente. Sim. E, a partir de então, é que, eu não sei se é um termo adequado esse, mas é uma certa disputa, digamos assim, entre depressão e melancolia. Que as duas ficam em cena. Pra ver o que era o que, quem que era mais, entendi. E isso vai ser muito caro, assim, para a psicanálise, essa discussão. Mas o que acontece é que, desde então até hoje, a melancolia começa a sair de cena e entrar para a depressão. A depressão começa a entrar em cena e a substituir, portanto, a melancolia. Eu digo isso só a título assim de, claro, nesse livro desse literário assim está muito mais aprofundado, a gente só está fazendo uma revisão geral, mas só para trazer que a depressão ela é muito contemporânea, né, assim, e tem uma longa história, né, por trás. Por isso que eu disse no início do programa, né, é um programa
pra gente, que a gente não vai conseguir falar tudo aqui. Eu tenho muita galera perguntando coisas aqui, eu vou tentar ao longo, porque eu não quero atrapalhar o que a gente veio, né, organizou até, porque é um assunto que abrange, meu Deus, a gente... tem um cara perguntou aqui, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, tá? Ó, deixa eu ver, onde é que o cara botou aqui, ó? Aqui, ó. O Paulo. Olha só, como é que ele... Agora eu vou ter que achar a pergunta dele aqui, ó. Tá aqui, ó. A depressão pode ser curada sem remédio? A gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, tá? E outra coisa eu vou ler do Jorge aqui, ó. Pablo, e o Jorge é um cara que ele é meio gozador, que ele assiste o programa sempre, tá? Ele fica mandando umas tiradinhas aqui, tá? Daí ele botou bem aqui, ó. Pablo, pergunta para o convidado. Ficar torcendo para o time adversário perder pode causar depressão ou ansiedade? Jorge. Daí ele bota no final ali, ó, uma sigla, GNTM, que quer dizer Grêmio não tem mundial. Porque ele é colorado, sabe que eu sou gremista. Ô Jorge, aqui ó, dá um tempo, velho. Vai acompanhar o teu time aí. Mas não, eu creio que não dá depressão, né? Mas vamos lá, Jorge, vamos continuar até os palhaços que ficam assistindo o programa e tirando onda do cara, né? Mas, então, só para retomando, assim, né, só para fazer esse apanhado, para mostrar também que muito as doenças, né, esses transtornos mentais, eles têm uma história, né? O próprio luto também, né, antes... a própria questão da morte, né, o luto na psicologia também é um tema bastante debatido, estudado, né, antigamente também a história da morte, né, antes, na Idade Média, não se temia a morte, né, como se teme hoje, essa questão de negação da morte, enfim. Então, a depressão também tem essa história, assim, né. E, inclusive, tem uma psicanalista francesa, eu não sei falar francês, assim, peço desculpas pela minha pronúncia, mas o sobrenome dela é Lambotte, é com 2 T's, né, Lambotte. E ela reconhece, né, essa substituição, né, da melancolia pela depressão. Apesar de ela não concordar, porque existe na comunidade, né, da psicologia, da psiquiatria, né, esse impasse, assim, né, de daqui um pouco, bom, melancolia é uma coisa, depressão é outra, né? Mas de fato o que acontece é que hoje, né, se fala em depressão. E sinal disso, né, inclusive nos manuais, né, hoje você tem o DSM, que é o manual de diagnóstico, né, de saúde mental, onde digamos não sei se dá para falar assim, mas é como se fosse um compêndio, né, assim, onde você tem a classificação. A Bíblia ali da a Bíblia da psiquiatria e da psicologia. Lá. Nós temos também, né, a classificação internacional de doenças, o CID, né, e o DSM. E já no DSM, na 5ª edição de 2014, é um livro de quase 1000 páginas. É bem cansativo para fazer a leitura, mas a gente estuda isso ao longo da faculdade, e essa 5ª edição tu não encontra a palavra melancolia, mas você encontra a depressão. Sim. Né? Então, o próprio Aaron Beck, no livro de depressão que ele escreve, ele já toma assim, né, a depressão... Viu o sinal que o Pedro fez ali da técnica? Viu o que ele fez ali? Não. Spectroman aqui, ó. Spectroman. Seguinte, cara, ele fez o sinal que a gente tem que ir pro intervalo. Fica ligado, não troca o canal, que na volta a gente vai responder algumas perguntas. O Jorge também tem um segmento ali de explicações bem legais. E assim, ó, já dizendo de início aqui, tá, Nina? Já marca na agenda aí do doutor que a gente vai ter que fazer outros programas, porque o assunto é muito amplo e não tem como fazer num programa de meia hora, né? Menos de meia hora, porque tem um intervalo. A gente vai ali e já volta.
Colorgraph, gráfica e editora limitada. Sim, mãe. Eu falei pra ele antes de começar o programa, mãe. Eu já falei. Olha lá o programa Sem Noção de volta. Tá louco. Minha mãe perguntando se eu tinha falado pra ti que eu tive depressão já, profunda. Falei ou não falei? Falou. Viu, mãe? Eu falei pra ele antes de começar o programa. Olha só, o programa Sem Noção de volta. Hoje é dia 4 de outubro, o programa de número 1143. E em 1143 programas, a gente nunca abordou o tema depressão, luto, que é um mal que aflige mesmo muita gente no mundo, né, cara? E a gente sabe que é grave, né, se a gente não tratar e tem consequências muito drásticas aí, se não tem pessoas preocupadas, que nem é o Jorge aqui, um doutor, um psicólogo, um filósofo, um cara que está se aprofundando nesse tema aí, entre outros. Olha só, eu tenho que dar um recado do que o Jorge, outro Jorge aqui me mandou, que é o seguinte, ó. A Escola Municipal de Arte Carlos Alberto de Oliveira, o Carlão, apresenta espetáculo de dança afro-brasileira, o Enredo do Meu Samba. Dia 5 de outubro de 2018, agora, amanhã, né? Às 19h30, no auditório do Colégio Pio XII, na Avenida Nicolau Becker 182, e o ingresso é 10 pila, cara. Fica a dica aí, então, pra vocês. Obrigado, Jorge. A Escola de Artes Carlos Alberto de Oliveira, o Carlão lá, apresenta, então, o espetáculo de dança afro-brasileiro, o Enredo do Meu Samba. Amanhã, às 19h30, ali no Colégio Pio XII. Cara, a gente tava falando, antes de começar aqui, a produção tá me falando o seguinte, tem que passar o Sem Noção Esporte Clube, tá certo. Cara, todas as quintas tem o Sem Noção Esporte Clube, é um drops do esporte, falando da rodada do futebol, entre outros esportes, e o Rafael Alves preparou aí pra gente, nosso jornalista, nosso grande amigo aí. Bota aí, Sem Noção Esporte Clube. Para você, esse lance é para expulsão? O juiz disse que sim. A Conmebol anulou o cartão e Dedé vai jogar hoje. E o Cristiano Ronaldo, expulso por ajeitar o cabelo do amiguinho? O Asensio quase fez esse golaço, mas o nosso gremista Everton foi muito melhor. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! E o camisa 10, Neymar, fez 3 gols na Champions League. Hat-trick! Levou a bola do jogo para casa, mas enquanto ele fez 3, o Grêmio fez 4 gols na Libertadores e está na semifinal contra o River Plate. E Galvão Bueno agora está narrando desenho animado. Bem, amigos, que emoção, minha gente! Serinha lidera, mas a luta pelo segundo lugar é espetacular! Fique ligado, Sem Noção Esporte Clube. Valeu! Mas, voltamos. Obrigado aí, Rafael. Muito obrigado. Bem legal, velho. Olha só, a gente tá falando no intervalo aqui, que é muito importante a gente falar. Como é que se diz a prevenção, eu ia dizer? Não, como se a gente faz pra identificar os sintomas. Vamos falar sobre isso um pouquinho, Jorge. Isso, assim, né, nós na psicologia trabalhamos muito com o que existe um livro até, né, o de psicodiagnóstico, né, que no caso, então, é o diagnóstico mental, né, para identificar, então, os sintomas, né, e de alguma maneira poder estar, né, avaliando e identificando se a pessoa tem a presença ou não de algum desses transtornos, né, seguindo, né, esse DSM, que é essa bíblia aí da psiquiatria, né, da psicologia. Então, como é feito isso, né? É feito por avaliação psicológica, né, com todo um passo a passo. Mas o importante, assim, que nesse DSM, lá na página 155, você vai ter, né, os transtornos depressivos. Então, aí já nos dá um sinal, né? Não é transtorno depressivo, são transtornos depressivos. No plural. Então, você tem mais de um tipo de transtorno depressivo, né? Então, ali você vai ter, né, você vai ter o transtorno depressivo maior. Você tem o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, que ela tem um período maior de tempo, né? Ela tem 2 anos. O paciente ele tem que apresentar os sintomas durante 2 anos, né? Então ele seria de alguma maneira, talvez a gente poderia dizer assim, crônico, talvez. Sim. Né? E ali também o DSM ele traz para nós o transtorno disfórico pré-menstrual,
que seria também um quadro depressivo, né, em mulheres no período pré-menstrual. Né? Então, assim, muitas vezes o cara tá xingando a nega véia lá que tá com TPM, mas calma, cara. Pode é mais ser grave do que uma simples TPM, né? Não é uma irritaçãozinha, não é uma tristeza, que tá todo, né, sensível. Não, pode ser algo mais. Pode ser algo mais. Eu podia ser um psicólogo, assim, nada a ver? Claro que sim. Tá, tô brincando. Vamos lá. O transtorno depressivo maior... Sabe que a minha esposa tem a tensão pré-menstrual, ela tem a tensão da pré-menstrual e tem a tensão pós-menstrual. Tô brincando, cara, brincadeira. E o transtorno depressivo maior, né, ali traz os seguintes critérios, né, assim, de sinais que vão estar presentes para fechar, digamos assim, né, os critérios diagnósticos. Né. Então, como é que funciona? Né? O transtorno depressivo maior, que é a antiga depressão maior, que é um dos mais, digamos assim, como a gente pode dizer, mais graves, mais presentes, talvez, mais discutidos, mais... Né, você tem o paciente, né, vai apresentar um humor deprimido ou uma significativa redução do prazer nas atividades assim, né, cotidianas que ele faz. Isso tem que estar presente no mínimo no período de 2 semanas e apresentar 5 dos 9 sintomas. Né? Então, esses 9 sintomas, vamos ver se a gente decora, assim, né, a gente falando de cada um. Se liga aí, gurizada. Então, um dos sintomas é um humor deprimido na maior parte do dia, né, que nesse caso é muito identificado por relato subjetivo do paciente. Né? Então, o paciente vai relatar um desânimo, um peso, né, uma falta, um vazio. Que as coisas não estão dando certo. Vai ter isso bem presente. Um outro sintoma é a redução significativa, né, do prazer nas atividades. Então, né, a pessoa daqui a um pouco ia fazer uma atividade semanalmente, como, sei lá, né, por exemplo, jogar um futebol, ir no cinema. Passa a deixar de ter vontade de fazer isso. Né? E às vezes ele até vai, né, a pessoa vai, mas também já não é mais a mesma prazeroso. Não vai mais assim, só de corpo, mas não vai de alma, digamos assim. Né? É aquela coisa mais... Né? Um outro sintoma tem relação com alimentação. A pessoa ela começa ou a comer muito ou a comer muito pouco, né? E sem ter uma dieta envolvida. Né? Então a pessoa não está fazendo dieta e começa então a engordar ou a perder muito peso. Perde o apetite ou fica com ansiedade e começa a comer demais. Exato. Né? E 5% da massa em um mês, né? De engordar ou perder. Né? Um outro sintoma tem relação com o sono. Então a pessoa ela passa a dormir muito ou não consegue dormir. Né? Então a depressão tem muito isso, né? Ela aqui, é muito 8 ou 80 às vezes. Sim, olha aqui, Ricardinho. Pablo, pergunta pro doutor se ele já ouviu falar na síndrome do aqui e agora. Ricardinho perguntou. Síndrome do aqui e agora. Ele tá digitando, daqui a pouco ele termina de... Isso aí é uma pegadinha, será que os caras ficam mandando pegadinha? Vamos esperar para ver se... Botou aqui, ó. A pessoa nunca está satisfeita com aqui, com agora. Sempre tá querendo mais pra frente, ou quer... Tipo assim, ó, ela queria tanto uma coisa, ela tem aquela coisa, mas aquela coisa já não é mais nada, ela quer outra coisa, entendeu? Sim. E ela tá sempre... Sabe, querendo... Sim, sempre, nunca é satisfeita com o que tem, ou sempre querendo buscar mais. Isso aí tem alguma coisa a ver dentro desse universo bíblico aí, dessas doenças? Sim, psíquicas? Com certeza tem. E muito, né? Isso tem muito a ver... se trabalha muito com... a gente poderia dizer assim... Existe... Na psicanálise, né, os psicanalistas têm trabalhado muito buscando se apropriar de alguns conceitos também sociológicos, porque o que acontece é que... Ele botou aqui, ó, síndrome do prefácio é o nome. Síndrome do prefácio. Olha aí, que interessante, hein? O pessoal hoje está se puxando nas perguntas, hein, cara? Nós vamos deixar isso aí pro próximo programa. Pode ser. Né? Nós podemos fazer o seguinte, Jorge, nós podemos marcar com a produção do Jorge de
de tempos em tempos, o Jorge marcar uma presença aqui pra gente falar sobre, dentre outros assuntos também, dentro da psicologia. Exato, né? Outros tipos de olha lá, o pessoal tá me dizendo 5 minutos pra terminar o 5 programa. minutos. Então temos um tempinho. Eu queria te perguntar uma coisa, Jorge, que a gente tinha falado fora daqui. Tu acha que é importante, que nem um cara como um filósofo fala muito da razão, do pensa com a razão e tal, aquela coisa toda, e tem a ver, qual é a relação com a doença da depressão, com a pessoa ter uma espiritualidade, a pessoa ter fé, acreditar em Deus, ou buscar isso na espiritualidade para tentar ajudar na cura. Entendeu? Porque sempre a gente frisa bem, né, que a fé, a espiritualidade ajuda muito, mas claro, com o tratamento médico, né? A gente sabe, tem uma relação forte entre isso. Os estudos hoje, tem estudos que têm sido feitos de cunho científico, apontando aspectos de práticas religiosas, né, de pessoas que buscam algum tipo de espiritualidade ou de religiosidade, né, para ajudar que isso auxilia no sentido não só de depressão, mas de saúde mental de modo geral, né? Ou então, não necessariamente com aspectos de religiosidade, necessariamente, mas também com práticas, né, relacionadas a um certo tipo de caridade, de doação para o outro, né? Assim, de sempre buscar fazer serviços, por exemplo, comunitários, alguém que está engajado nesse sentido. Fazer o bem para atrair o bem para Exato. Sua mente. Uma questão de simplesmente, assim, em termos bem coloquiais, assim, de se sentir útil, né? Sempre buscando algum objetivo maior de vida, né? E isso, porque o que acontece? Isso tem muito a ver até com um aspecto próprio da filosofia, até. Isso está muito presente na história da filosofia, né, portanto, do pensamento humano, porque muito antigamente, né, assim, na filosofia antiga, né, os filósofos, Aristóteles, tudo, todas as coisas elas têm um fim, alcançar um fim, um bem. Sim. Sejam coisas imateriais ou coisas animadas, né? Todos nós temos que desempenhar bem nossa função para alcançar o que eles chamavam de eudaimonia, que é a felicidade. Sim, a felicidade. Nós temos esse fim, né? Mas isso começa a mudar ao longo da história da filosofia, né? No período moderno, o Descartes, né, que é um grande pensador, ele vai se bater com isso, porque um meteoro, as coisas materiais, elas não têm um fim. Mas o Descartes vai ver, bom, mas nós humanos temos. E depois disso, com uma filosofia mais contemporânea, né, o próprio humano não tem esse fim, né? Então, no caso, nós somos seres, digamos assim, sempre de buscar desejo, mas nunca se sentir satisfeitos, por exemplo. Então, às vezes, isso nos leva... do prefácio, ó. Sempre a gente está buscando uma coisa melhor, porque de repente está feliz já, mas quer mais. Mas quer mais. Então, o importante é preencher, muitas vezes, esse vazio. O vazio. Né? E isso... com a psicoterapia, né, com o tratamento, com nem tu diz, com a ocupação, fazendo com uma ocupação, bem pra alguém, né? A questão da própria questão da espiritualidade, religiosidade, né, se a pessoa. Então isso são coisas que auxiliam, sim. Vou deixar tu ler ali, ó. Lê o cara que o Jorge escreveu ali embaixo ali, ó. Muito obrigado. E não é parente dele, hein? O Jorge botou aqui, ó. O cara é bom, hein? Tem que voltar. O que tu tá banando aí, muito obrigado. O que tá banando ali, cara? Tchau, eu disse pra nós ir embora. Pra nós ir embora, já acabou já, mesmo, cara? Sério? Sério, produção? Meu Deus, tu viu como passa rápido? Passa rapidíssimo. Olha só. Mas é bom que na próxima eu me organizo melhor para trazer esses... Não, na próxima tu já sai aquele pouco do peso já tô me convidando, né, aqui, né? Mas vai ter a próxima, com certeza. Cara, a gente vai deixar aqui para mandar abraço pra galera aqui pedindo abraço. Um abraço pro Lúcio lá de Cambon, pediu. Um abraço pro Ernesto, grande abraço. Também um abraço pro seu Nelson Có. E lembrando também, o senhor não pode participar do programa agora, mas na próxima terça-feira já vai estar aqui conosco. Já vai ter passado aí essa fase eleitoral. E o nosso grande âncora aí vai estar de novo com a gente aqui. O próximo programa vai estar com o Jorge aqui. Jorge, cara, eu queria que tu falasse um pouco, para finalizar, assim, tu ficou de dizer, tu faz parte de um né, que tu queria divulgar. Isso. Amanhã, sexta-feira, né, vai ter um grupo de estudos dos textos sociais de Freud.
né? Vai ser inaugurado amanhã no meu consultório. Tá? A gente está com um espaço bem bacana lá. Onde fica o consultório, Jorge? O consultório fica na Rua General Dalto Filho, 959. General Dalto Filho 959. É Hamburgo Velho. Hamburgo Velho, na Rua ali, de Santa Catarina, ali, é isso, né? Isto. É, né? Isto. E aí, isso. Vai ter Aí, um grupo de nós queremos iniciar um grupo de estudos, né? Para conversar, dialogar sobre as contribuições, né, da psicanálise, do Freud, para pensar o cenário social atual, né? Com os textos que ele deixou aí para nós. Que legal. Né? Olha só, e esse final, olha só, a Jéssica perguntou, você atende pela Unimed? Perguntou aqui. Atende pela Unimed, Jorge? Eu não tenho planos, mas convênios. Quando vê. Mas entre em contato com o Jorge. Entre em contato, exato. Procura Eu tenho a página no Facebook. Isso, vamos lá. É Jorge Ondere Neto, é psicólogo MS Jorge Ondere Neto. Procura. E eu queria dar uma dica. Eu tenho um e-mail vocês. também que é j.ondere@gmail.com. j.ondere @gmail.com. E também tem um negócio bem legal que ele faz com a esposa dele, com a Nina, que é uma amigona nossa aqui do programa, que é o seguinte, todo domingo, mas eu queria que vocês fizessem, de repente, isso para direcionar as pessoas para uma página, de repente, né? Criar uma página de encontro lá todos os domingos, criar alguma coisa, fica a dica para vocês. Eles fazem um negócio bem legal, que todo domingo às 11 horas eu já vi dois, um inteiro e um lá no finalzinho eu peguei. Mas que é bem legal ali. Eles leem algumas passagens ali do espiritismo, eu não sou espírita, né? Então foi bem legal, assim, um momento que eu tava indo, querendo me deitar, assim, tava meio adrenado, assim, daí os dois leem ali um negócio bem legal mesmo. A gente vai vir divulgar isso aí também na próxima visita, daí vocês preparam uma página, preparam todo um cenário lá que é bem legal, faz uma live no Facebook. Momento de reflexão, né, assim, para pensar um pouco sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre, né, o que nós estamos fazendo, não deixa de ser, né, um terapêutico também. É né, muito bom aquilo ali, cara. Muito bom mesmo, tá? Olha só, cara, sem palavras. Tu viu que é barbada? Eu que agradeço. Show de bola. A mão tá um pouco gelada, mas tá tudo certo. Aí fica por aqui. Na próxima terça-feira a gente volta com o programa Sem Noção. Já vou dizer quem é que vai vir na próxima terça-feira aqui, pra não deixar na mão. Anne Ribeiro, uma artesã que faz essas garrafas aqui, fez uma do Sem Noção, fez para todos os programas aqui, e isso aqui é só uma das coisas que ela faz, bem legal, e ela vive disso, e eu admiro as pessoas que vivem da arte. A gente fica por aqui, um bom final de semana a todos. Vota consciente, cara, procura aí teu candidato, pesquisa quais são as propostas dele, e vai lá na hora da urna, vota com todo fervor que vai dar certo, nosso país tem que ir pra frente, a gente merece. Um abraço, tchau.